bem de novo? Eu me chamo Gabriel Alexander, tenho 20 anos, para quem não me conhece, estou na segunda vez aqui, né, sendo, digamos, entrevistado, né, com a apresentadora, né, e é um prazer estar aqui fazendo esse podcast. Paz do Senhor, meu nome é Gabriela, é minha primeira vez entrevistando o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre um assunto que vai te edificar e vai me edificar também, eu creio, porque é um assunto muito necessário para a nossa geração, que é amadurecer e perder amigos. Bora lá, Gabriel. Ai, meu Deus, O que significa perder amigos? Afastamento de mudança de rota, né? Morte da relação. O que tu tem a dizer sobre isso? O que significa para mim, eu como pessoa, um ser humano, né, pensante como vocês, eu procurei também, né, por pessoas que têm mais embasamento e mais sabedoria do que eu em forma de estudos, né. Claro que a palavra ensina bastante, vou até mencionar também mais à frente. E um rapaz que eu comecei a ver o artigo dele é um psicólogo, né, chamado Rothberg, né. E esse psicólogo, ele tem uma frase muito famosa em suas, né, várias teorias de psicologia, que fala, vou ler aqui para vocês, porque eu não decorei em inglês, né, e também em português. Então vamos lá. Toda vida é um contexto, né? É um texto, perdão. Não é preciso apagar o passado, mas ele pode ser reposto e podemos reescrever a melodia da vida, né? O que isso quis dizer? O que o Rothberg quis falar para a gente? Olha que interessante. Esse conceito se aplica-se dizer que a terapia pode se usar a releitura da própria biografia, ou seja, né, nós se autoanalisar muitas vezes, porque a perda de amigos, né, vem da nossa maturidade, que vamos estar mencionando depois, né? Vem da nossa maturidade, nós se reler, né, de forma construtiva, ou seja, de forma que nós possamos entender do que nós estamos fazendo, entendeu? Entender o que nós estamos fazendo de forma de raciocínio, né? Não um ser como pensado. E por essa... Pode falar. Desculpa. E por que amigos ficam para trás? Sabe aquela pessoa que, nossa, esse amigo me deixou para trás, ele não fala mais comigo, o que aconteceu? Ou porque tem comportamentos tóxicos, mas a pessoa, mesmo esse amigo tendo esse comportamento tóxico, ela ainda fica triste porque que ele se afastou. O que tu tem a dizer para uma pessoa que está assistindo esse vídeo? Porque acontece bastante, acontece muito. Nossa, como acontece, né, Gabriela? É o seguinte, a razão pela qual, né, isso acontece é por causa que o comportamento começa a mudar. Né? Porque, digamos assim, que uma criança que tinha um comportamento de 12 anos, né, que eu considero ainda criança, né, 12 anos vai para uns 16 anos, 17, a mente muda. E tá claro que também o comportamento devido aos hormônios, tal, essas coisas, né? A criança está um distúrbio de mente absurda, né? E claro que tem alguns que alcançam uma maturidade, mas com isso, com esse caminho, como diz também o nosso psicólogo, né? Com esse caminho todo turbulento, né? Ele perde amizade, né? Ele perde muitos amigos, né? E também por várias razões, né? Que nós vamos estar mencionando também. E agora me vem na minha cabeça que eu também perdi amigos, mas foi quando eu aceitei Jesus. Como que a pessoa lida com isso? Aceitei Jesus e agora eu não tenho nenhum amigo, todo mundo me deixou para trás. Qual é uma opinião, um conselho que tu dá para essa pessoa que está assistindo o vídeo? Para ela não se sentir tão triste por conta, aceitei Jesus, agora deu tudo errado, eu não tenho nem mais amigo, vou deixar tudo para trás. O que tu tem a dizer sobre isso? Porque acontece muito. Acontece um monte. Eu fico até assim perplexo, porque a perda de amizade, quando tu começa a frequentar realmente e abandonar tudo que tu fazia antes, é absurdo, entendeu? Tu começa a viver um deserto que tu nunca jamais poderia imaginar. Mas não é um deserto que é para a morte, né? É um deserto que vai te amadurecer, é diferente, né? É um deserto que vai te tornar uma pessoa totalmente melhor, como pessoa, não uma pessoa totalmente distinta e ruim, né? Então, no caso, essa perda de amizade, eu também tive várias perdas de amizade. Nossa, então, nesse ao longo do tempo, eu também tinha, digamos assim, vergonha, entendeu? Vergonha não, acho que a palavra é muito forte, vergonha. Eu tinha
eu ficava recicioso, como é que fala? É reciso, né? Que ficava meio para dentro, assim, a questão de falar que eu sou cristão, de fato. Porque eu já sabia que as pessoas iam criar como já disse em outros vídeos, uma rotulagem, né? Outros podcasts, uma rotulagem ele é cristão, não dá para falar desse assunto, não dá para chamar ele. Então eu ficava assim, ó, então eu não vou dizer mais que eu sou cristão, mas de alguma forma eu vou aplicar a palavra, de alguma forma eu vou chegar de ladinho, entendeu? E eu vou falar para ele. Uma estratégia. Uma estratégia, entendeu? Exatamente. Não é todo que é evangelista. Uma estratégia. Nossa, então eu já sabia que as pessoas iam ser totalmente presunçosas, que ia criar essa impressão, né, negativa de um cristão. Cristão, né, uma pessoa que fica julgando outras pessoas por causa que tem pecado, né? Todos temos pecado. Exatamente. E outra coisa, então, eles criam esse julgo. De fato, eles vão falar que aceitam como nós somos, né? Mas, infelizmente, né? Mas, olha, aí então teve um caso que eu fiquei agora nós somos testemunho, né? Bloco 2, se não me engano. Teve um caso que eu fiquei mais... Eu não sou muito de abrir, né? Então, teve um caso que a Gabriela, lá na minha turma, ninguém sabia que eu tinha uma irmã, entendeu? Do jeito que eu não falava com ninguém. Então, de mim mesmo, eu falava mais da palavra de Deus. Olha o nível do cara. Falava mais da palavra de Deus com meus amigos, quando tinha oportunidade. E, claro, de seriados que eu gostava pra caramba, mas era mais da palavra. Teve caso que eu levei a Bíblia pro colégio para ficar estudando. Sério mesmo. Eu falei, isso é colégio, né? Colégio. Nós estamos num país que aceita todas as religiões, então não preciso me bater, não preciso me matar, eu posso levar a Bíblia para o colégio e posso muito bem ler a palavra de Deus sem discriminação, né? Então, ali, naquele exato momento, eu ficava fissurado, eu queria aprender mais da Bíblia. Foi no ensino médio todo nesse negócio. Falavam, não sei, eles falavam de mim, mas eu achava que, na minha impressão, talvez eles achavam que eu tinha depressão, porque eu ficava muito sozinho, cara. É um absurdo sozinho. Claro que tinha alguns amigos, né, que ficavam comigo, era uma turma muito legal, né, e tinha alguns amigos que ficavam sempre comigo ali, mas ao mesmo tempo, né é aquela circunstância, né. E me diz uma coisa, sabe aquela amizade que só te usa? Sabe aquela pessoa que só quer usar o que tu tem? Ou que só aparece para te pedir alguma coisa. Tu só serve para ela se for para dar alguma coisa, se for para entregar. Tu tem a dizer para uma pessoa que passa por isso, tem amizades com pessoas assim, não consegue se livrar, e também com pessoas que são assim com as amizades. O que eu posso dizer sobre isso, nossa apresentadora, querida Gabriela, é que é o seguinte... pessoas que querem nos usar, né, na nossa amizade, tem um monte, né, para pontos negativos, né, e querendo ou não, o ser humano é muito interesseiro, né, nós já sabemos isso por prática, né, a sociedade humana foi construída por interesse, né, mútuo, depois capitalismo, mas amizade, a questão é, a pessoa que quer fazer uma coisa dessa, ela tá com o pensamento assim, o que eu quero extrair nessa amizade? O que eu quero, qual é o sentido dessa amizade para mim? É risada, é um sentido de nós ficar brincando, é um sentido de nós ficar conversando coisas sérias, é um sentido mais intelectual, pessoa mais inteligente. Alguma coisa tem que extrair, é para negócio, entendeu? Tem diversas pessoas com várias razões de amizade, entendeu? E quer extrair alguma coisa. Então, de fato, agora vendo uma parte negativa, que quer nos usar, entendeu? E vai ficando é complicado. Por exemplo, se fosse numa empresa, ou vamos pegar a amizade de hoje, né? Vamos lá, vamos pensar aqui num exemplo que é verídico dos tempos de hoje, né? Eu vou usar minha amiga para o meu namorado ficar com ciúme. Eu vou pegar o namorado dela, entendeu? Dele, e vou ficar, entendeu? Vou usar amizade, né? Porque era minha amizade, porque era namorado. Então, ou rolo disso daí, entendeu? Amizade, então eu só vou reutilizar ele para criar um ciúme, para destruir, entendeu, o relacionamento deles. Tem esses casos. Existe muito. Como tem? Meu Deus! E também tem outros casos que a Gabriela pode até mencionar, né, Gabriela? Então, também eu quero saber a tua opinião sobre aquela pessoa que ficou ferida com uma amizade assim. Nossa. Sabe quando tu confia naquela pessoa e aí depois tu percebe que aquela pessoa só te usava assim, de modo negativo, né?
O que tu diz para essa juventude? Nossa, tu se sente assim um objeto. Porque assim, tem muitos jovens que, olha, saem até da igreja por causa disso. Absoluto. Dentro da igreja acho que tem isso daí também. Porque, tipo, não é que a igreja é um lugar santo e só tem pessoas santas que não cometem erro. Não, cara. Existe pessoas que também fazem uma coisa dessa, usa, né, de forma negativa o seu irmão, querido irmão, né, que, sei lá, ele tem algum dinheiro ou tem alguma coisa que ele quer, de fato, e usa para alguma coisa negativa. Por exemplo, o ciúme, né? Ciúme eu já mencionei, né? Por exemplo, roubo, alguma coisa que seja um praxe, né, daquilo. Né? Imagina, confiei naquela pessoa, botei dentro da minha casa e ela me roubou. Roubou, exatamente. A pessoa fica ferida porque é uma confiança que foi quebrada. Foi quebrada, amizade de anos, né? Uma coisa dessa. Pô, tu me roubou dentro da minha casa o meu bolo de aniversário? Pô, deixei o último pedaço lá naquela geladeira, tu abriu a geladeira. Não, tu pode abrir a geladeira, né? Porque é amizade de anos. Mas tu pegou o último pedaço que eu guardei mais de 2 semanas. Eu queria comer aquilo, eu só trabalhava direto. Então, olha a situação, cara, entendeu? É um absurdo, entendeu? E tem pessoas que realmente não se ligam, entendeu? E que se lasca o cara e eu vou usar ele de qualquer forma, eu vou comer toda a comida quando tiver oportunidade. É triste, é uma pessoa sem caráter, é muito triste. E o luto da amizade, sabe? Como que essa pessoa vai conseguir lidar com o luto da amizade? Por exemplo, aconteceu isso, eu descobri que a minha amiga é falsa comigo, que ela falou mal de mim. Você está falando com a juventude, praticamente, né? Que não sei o quê. Como que funciona para ela lidar? Nossa, o que eu posso dizer numa coisa tão... É forte, complexo demais, né? Porque mexe com sentimentos. Mexe toda a estrutura e vai ficar, tipo, marcado no coração da pessoa, entendeu? Não vai ficar assim, entendeu? Jogado de lado. Não é passageiro, exatamente. E, olha, segundo até a G1, né, que vocês podem pesquisar depois, né, o sentimento na psicologia, como essa daí, é o mesmo sentimento que está no relacionamento realmente romântico. Entendeu? Mesma coisa, não muda nada. Porque, tipo assim, a pessoa tá 5, 10 anos, entendeu? De amizade. Claro que tem, depois nós vamos falar mais sobre manter essa amizade, né? Mas a questão ela tem o mesmo efeito, cara, entendeu? Porque tu tem aquele relacionamento de falar com a pessoa todo dia, entendeu? Tem o relacionamento de encontrar, talvez, algumas vezes da semana, e tu quer falar com aquela pessoa, entendeu? E tu quer, entendeu? É o melhor amigo, né? E uma perda desse jeito é uma rejeição, sabe? Fica marcado. Dor, dói. Parece aquela espada, sabe, que os japoneses usam, que é fugiu o nome agora. Nossa, a katana, né? Diz katana usa. Só tem uma parte que realmente corta na katana. Então, com aquela parte que corta, né, que pode não cortar, fica a cicatriz, entendeu? Então, aquela cicatriz que fica ali perpetua para sempre, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Então, uma rejeição no relacionamento de amizade é uma cicatriz que pode durar anos, sabe? Pô, aquele amigo que me fez tudo por mim, que me ajudou em momentos tão difíceis, tão complicados, ele me deu a mão. Pô, quem poderia fazer uma coisa dessa? O cara é amigo mesmo. E é mesmo assim, né? Complicado. E como lidar com a solidão de amadurecer? Isso aqui é forte. Ela é minha melhor amiga, ele é meu melhor amigo. Nossa, eu amo ele, mas eu preciso me afastar dele para poder amadurecer. Olha, a solidão e amadurecimento é muito profundo, né? Porque a solidão em si é uma coisa profunda, né? E aqui quando nós pensamos na solidão, nós pensamos na parte negativa, geralmente, né? Sim. Esse é o ponto negativo aqui. Mas a solidão tem coisas positivas também, muito positivas. Se tu usar de forma certa, entendeu? Que pode acontecer, ocasionar também tu não usar, mas vir, entendeu, para você, e você não saber administrar e usar de forma negativa, que realmente, na maioria das vezes, acontece, né? A solidão veio, como é que eu vou reagir? Qual vai ser a minha atitude diante da solidão? Essa é a questão. Agora, nós falamos da rejeição, né? Vai vir a solidão, porque a pessoa
Perdeu amizade de anos, né, Gabriela? Então ele vai ficar sozinho, vai tentar criar novas amizades, mas talvez não vai ser a mesma coisa com aquela pessoa que de anos tu já conhece, entendeu? Conhece o chulé dele, já conhece já todas as características péssimas do cara, entendeu? Já viu quando acorda de manhã. Já viu como é que acorda de manhã, já dormiu na casa, entendeu? Cara, pô, entendeu? Teu amigo é muito triste, entendeu? Tu vai se sentir sozinho, mas quando a questão é da Bíblia, e tu perde aquele amigo que talvez te ajudava a seguir a Deus junto, é péssimo. Porque como é que tu vai conseguir outras referências, sabe? De amizades que vai te ajudar até mesmo em Provérbios 7, versículo... Provérbios 27, versículo 7, que fala sobre a espada, né, o ferro afiar outro ferro, né? Então, no caso, eu fiquei pensando assim, como é que o ferro vai afiar outro ferro, meu? Que loucura é essa? Aí eu me lembrei do ferreiro, me lembrei do vaso, né? Aquele vaso, sabe? Então, aí eu lembrei do vaso, né? Então, como é que eles vão se afiar de fato? Eles vão ter que se bater, né? Eles vão ter que ser moídos, entendeu? Ele vai ter que ter circunstâncias que vai ter que ter amadurecimento, né? E por que eu tô falando isso? Eu tô falando do forjar, entendeu? Eu tô falando que na solidão, segundo forjar, é um forjar, de fato. Deus usa isso a favor de nós, para que nós podemos fazer aquele big ground, pá, entendeu? E nós ficamos assim, entendeu? Acorda pra vida. Acorda pra vida. Acorda pra vida. Levanta daí. Tem gente que é muito, desculpa a palavra, muito vagabundo, entendeu? Muito, entendeu? Ele fica aqui, ó. Eu não vou levantar dessa solidão, eu vou ficar aqui, entendeu? E a palavra fala, vai, segue, seja corajoso, eu sou contigo, exatamente. Josué, rapaz, entendeu? E o cara ali todo fraco, entendeu? É complicado, é a nossa força. É triste a gente perder amizades de anos, amizades que a gente confiou, amizades que a gente acreditou, essa pessoa nos traiu, a gente ficou na solidão, teve depressão, mas o Senhor também tem amizades que pode nos apresentar, pessoas que são fiéis à palavra de Deus, tem a chance grande de ser fiel a outras amizades. Então, perder uma amizade para ter certeza que Deus vai te dar outra amizade também. A vida é longa, a caminhada é longa. Entendeu? Levanta. Vai ter outras amizades que vai te fazer bem e que vai até te curar. Tem amizade que cura. Tem amizade que cura. Pois é, tem amizade que cura. Isso é muito bom, sabe? E outra coisa, nós estamos falando de pessoas, é claro. Pessoas é nossa amizade, né? Corpo, carne, entendeu? Mas a nossa verdadeira amizade tem que estar com o nosso pai, entendeu? O nosso coração tem que estar com o nosso pai, né? Nós temos o nosso relacionamento, né? E se tu não tem amizade com o pai, né? Aí complica também. Porque, tipo, toda a tua força vai estar nessa pessoa. Dependência emocional. É a pior coisa, tu precisa daquela pessoa para se sentir bem, para se sentir feliz. É como tu tinha dito, parece uma droga, né? Exatamente, depositar toda a confiança num ser humano que é falho. Aí depois a pessoa te trai e tu vai ficar decepcionada. Mas nosso Deus, o Senhor, nosso papai, Ele não nos decepciona. É verdade. Ele nos cura da decepção. Decepção, verdade. Então, Gabriel, pontos cegos e custos das escolhas. Sabe quando a pessoa mantém uma amizade tóxica por conta da imagem? Ou mantém a amizade tóxica, já que a gente mencionou a dependência emocional? Qual é a tua opinião sobre isso? Como que essa pessoa vai conseguir se livrar de uma amizade assim? Qual é o conselho que tu daria para esta pessoa? Tu pegou assim um ponto totalmente... Tu tava que bloco, parou? Sei. É que eu tô resumindo com a minha linguagem. Meu Deus do céu, tu já tá no 6. Então, meu amado, querido irmão, eu vou contar aqui uma coisa legal que todos os jovens gostam, e eu particularmente adoro também. Não, adoro a Deus. Se eu entrar nesse mérito agora... Ai, meu Deus, eu tô viajando. Tá, vamos lá. Gente, eu via bastante. Eu tinha, acho que uns... Tu vê até hoje, fala a verdade. Não, eu vejo assim agora na parte mais psicológica, né? Eu acho que eu via com 12 anos assim, eu acho que... Mencionou dependência emocional. Qual é a tua opinião sobre isso? Como que essa pessoa vai conseguir se livrar de uma amizade assim? Qual é o conselho que tu daria para esta pessoa? Tu pegou assim um ponto totalmente... Tu tava que bloco, parou? Sei. É que eu tô resumindo com a minha linguagem. Meu Deus do céu, tu já tá no 6. Então, meu amado,
meu amado, querido irmão, eu vou contar aqui uma coisa legal que todos os jovens gostam, e eu particularmente adoro também. Não, adoro a Deus. Se eu entrar nesse mérito agora. Ai, meu Deus, vai, tô viajando. Tá, vamos lá. Gente, eu gosto, eu via bastante. Eu tinha, acho que uns... Tu vê até hoje, fala a verdade. Não, eu vejo assim agora na parte mais psicológica, né? Eu acho que eu via com 12 anos assim, eu acho que direto. Né? Ah, olha, era só benção. Tá, mas continuando. Eu vou contar sobre Horas de Aventura, né, gente? Eu sei que tem uma parte macabra dele, eu concordo plenamente que é negativo aquilo, mas eu via, né, no caso quando eu era criança, né? Então, o que eu quero com Horas de Aventura aqui do nada é o seguinte, gente. Ele ensina muita coisa legal, entendeu? É uma moral muito interessante. Eu vou também voltar um pouquinho com a palavra. É o seguinte. No decorrer do fim, né, que tem o Jake, né, que é o cachorro lá amarelo, e o Finn, que é aquele ser humano, né, que depois vai se mudando, assim, com aquele braço ali, com várias características, legal. Mas o que eu quero chegar? Tem a Princesa Jujuba, né, e um relacionamento que começa a se aflorescer, né, que é muito interessante aquilo ali, né, na minha particularidade, gente. E ele tenta de tudo, tenta de tudo. A Princesa Jujuba virou criança, né, e aquilo ali tudo, tal, aquele rolo. Né, e ele se apaixonou e tal, ele queria uma amizade, ele queria um relacionamento com ela, e ele começou, com esse decorrer de tempo, ele começou a crescer, o Finn, né, e a partir do momento que começou a crescer, ele começou a ter maturidade, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de atitude, né, o Finn ficou totalmente diferente, começou a mudar. E também teve uma pessoa também que ajudou, né, nessa construção, que eu esqueci o nome, que é aquela verdezinha, né, que você acha que deve saber. E é muito legal essa maturidade. A Bíblia deixa muito claro também sobre isso, em Amós 3, versículo 3, que fala, andarão dois juntos se não tiverem de acordo. E se não tiverem de acordo? Ou seja, quando as rotas deixam de ser compatíveis, caminhar de lado a lado se torna artificial. Não é traição. Ou seja, a lógica da vida, crescimento que traz desequilíbrio natural, relações, forçar continuidade. O que ele quer falar com isso? Gente, a partir do momento que tu chega num nível de relacionamento, né, com a pessoa, de amizade, aí tu percebe que tu tá começando a ficar superficial. Tu só aceita, entendeu? Só aceita. Ser superficial é isso, entendeu? Não é ser totalmente falso com a pessoa, mas, né, ser um pouquinho verdadeiro, mas não entregar, entendeu? Aquilo que de fato, entendeu? É superficial, né? É só aparenta ser. É isso que a Amós tenta trazer. E Provérbios 4, versículo 7, em tudo o que possuis adquire entendimento, né? O entendimento inclui reconhecer quando fomos nós que deixamos de investir no nosso relacionamento, né, Gabriela? Eu acho que nós ia falar sobre isso, né? Porque a nossa alma está pedindo, né? Pedindo outro horizonte, ou seja, quando a pessoa, né, perde o sentido do relacionamento, qual é o sentido da minha amizade? Qual é o propósito que a Gabriela está falando, o interesse, né? Como nós estávamos comentando, né? Qual é o sentido disso? Ele precisa de um horizonte. O horizonte, meu amado, é a palavra. Entendeu? É a palavra. O que eu quero com essa amizade? A palavra vai falar para você. Eu acabei de mencionar que o ferro, né, afia outro ferro. Então, meu amado, vai se afiar com a palavra. Se afia com o varô, rapaz. Entendeu? E sobre essa amizade tóxica, né? Qual o preço de manter essa amizade? Vale a pena? Você tem que se perguntar, vale a pena eu tá sujeitando certas coisas? Porque ela é minha amiga? Ah, mas ela é minha amiga. Ah, mas ela fez isso. Ah, mas ela é minha amiga. Tu vai permitir que uma pessoa te machuque por conta da amizade? Não tem lógica. Não tem lógica nisso, né? Fica uma coisa meio, perdão a palavra, fica uma coisa meio, veio na minha cabeça a palavra, mas fugiu agora. Permite apanhar, parece. Gosta de apanhar, entendeu? Eu não vou usar essa palavra porque também é muito pesado. Assim, pode me bater, me bate à vontade porque eu gosto, entendeu? Então, é de viagem, não dá pra fazer isso, não dá pra fazer isso. Eu gosto de apanhar, eu gosto da relação tóxica. Nossa. Ou mais, tem pessoas também que não sabem que tá numa relação tóxica, que é meio assim, ó,
E eu acho que pessoas Entendeu? assim, Gabriel, são pessoas que passaram na infância por relacionamentos, questão de pai ou mãe, É muito ou responsabilidade, que passaram por muitas coisas tóxicas que hoje em dia aceitam porque acham que é normal. Reflete. Não é normal. Se a tua é minha amiga, fala mal de você, não sei o que, te trai, faz coisas que te magoam, essa pessoa não é tua amiga. Porque a amizade, ela traz cura, Lealdade, né? lealdade, ela traz cura, ela te ajuda, ela te levanta, ela não te faz mal, ela não te machuca, ela não te quebra. Entendeu? Essa amizade é do cão. Por quê? Está te maltratando. Então, Deus, ele não nos maltrata. Às vezes ele bate mais para o nosso bem, para que a gente possa prestar atenção nas coisas erradas que a gente está fazendo. Mas ele nos ajuda. Então, se tu está numa amizade tóxica, saia. Agora, entendeu? Agora. Porque isso vai te trazer muitos malefícios do que benefícios, né? Qual é o sentido de entrar num relacionamento que vai te prejudicar mais do que te trazer uma melhora da saúde, né? E outra coisa, isso pode refletir na tua saúde mental e na tua saúde espiritual. Tu pode morrer com uma doença de, por exemplo, de pressão alta sem saber de onde veio, entendeu? Por causa do relacionamento tóxico. Então tem que saber. Aí depois tu pode atribuir a Deus, Deus quis isso para mim. Não, você quis estar no relacionamento. E você teve a oportunidade, por exemplo, de conhecer um cristãozinho que falava das coisas de Deus e criar uma amizade com ele, né? E ele falar da palavra de Deus e tu realmente acatar e ficar, entendeu, na palavra de Deus. E já que a gente está falando de fé, como a espiritualidade ajuda a dar sentido às perdas? Já que a gente está falando sobre perder, né, a amizade. O que ajuda, assim? Eu perdi aquela amizade. A gente está falando muito de perda de amizade. Como que a fé nos ajuda nesse sentido? Olha, tem mais uma história legal que é do nosso Josias, o Shigeru, né, que é isso em hebraico, rei de Judá, né? Ele tinha 8 anos quando ele foi assumir, né, a situação de Judá, que era perplexa, né, que era complicada naqueles tempos. Eu vou falar bem de forma jovial, viu, gente? Então vai ficar muito, entendeu, de forma que vocês entendam. Então ele assumiu com 8 anos, 12 anos realmente ele foi... Perdão, gente, 16 anos ele começou com a intensidade da palavra, entendeu? Começou a praticar, 20 anos, meu Deus. Mas o que de fato ele fez naquela sociedade? O que de fato ele fez de diferença naquilo, né, Gabriela? Sim. Que agora nós estamos falando de fé, né? Dentro da questão de perder amigos, né? Então imagina ele lá, criança, né, desde cedo, 8 anos, né, assumiu o cargo de uma autoridade muito forte e ficou por mais de muito tempo, né? E teve muitos acontecimentos. Um deles foi cortar laços. Nossa. Né? Cortar laço. Perda. Entendeu, meu amado? Perda. Perda. Entendeu? E outra coisa. Ele perdeu, sim, ele perdeu. Mas é uma questão muito interessante que a sociedade estava com uma idolatria, estava presa nesse enredo todo, e ele queria as coisas de Deus. Ele queria que aquele povo ouvisse os profetas de novo. Os profetas falavam, mas ninguém dava ouvido naquele momento. O povo estava aqui, entendeu? E muitas vezes nós estamos também. E lá o Josias, menor, com 8 anos de idade, trabalhou 20 anos, conseguiu escalar tudo, certo? Teve um crescimento, teve oportunidade de criar novas amizades com aqueles jovens que faziam idolatria, mas a escolha dele foi centrar todo o seu coração para a palavra do Senhor e fazer que aquele povo de Judá ouvisse a voz de Deus. Isso é muito importante e eu tenho uma pergunta para te fazer. É pecado se afastar para crescer espiritualmente, já que a gente está falando de cortar laços? Não é pecado não é pecado não, meu amado. Se afastar, claro que tem um filósofo também, eu gosto de ouvir algumas filosofias, se não me engano de Aristóteles ou de Platão, que fala de se encontrar a verdade em si mesmo, né? Muitas vezes, meu amado, tu tem que se conhecer, entendeu? O problema não é amizade, muitas vezes o problema pode ser nós mesmos, entendeu? Não é nem a palavra vai te dar o auxílio, entendeu, das coisas. Mas muitas vezes vai ser você mesmo, vai ser o problema psicológico que tu teve, problema mental que tu teve, das escolhas que tu teve, entendeu? Então tu vai ter que se autoanalisar, que eu falei desde o começo do vídeo, né, do psicólogo, se autoanalisar para conhecer, e nesse deserto vai ser um mudar de caráter com a palavra do Senhor,
que eu te disse que é um mudar. Vai ser um mudar de comportamento, um mudar de escolhas, entendeu? Vai ser melhores escolhas do que piores escolhas para a tua decisão de jovem. Ah, eu quero um carro, mas como eu vou conseguir um carro se eu não tenho agora carteira, né? Como eu vou conseguir uma casa se eu não tenho um financiamento, se eu não tenho dinheiro? Então, tudo isso, se eu quero constituir uma família, você jovem que deseja constituir uma família, não busca a palavra do Senhor em primeiro lugar, ou amar a Deus em primeiro lugar, como é que você vai constituir uma família que dure há anos, né, com você? Então, é tudo uma análise de se você mesmo, entendeu, perante a presença do Senhor. Né? Em Salmo 1 vai falar que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Às vezes as pessoas se corrompem por amizade, sim. E se você está passando por isso, por uma amizade que te afasta do caminho que é certo, sabe? Por exemplo, eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe. Tem amizade, gente, que estimula o outro a desobedecer o pai e a mãe. A minha mãe não deixou eu ir. Vai, foge, pula a janela. Não, vai. Ai, deixa, meu ela é velha. Meu amigo vai estar lá, eu preciso estar com ele. Minha mãe não deixou, eu vou pular a janela, eu não quero saber. Minha mãe sai que hora de serviço, quando ela sair, eu vou sair junto. Então, tem que sair de amizades que te levam a pecar, que te levam a desobedecer os pais de vocês. E daqui a pouco vai estar pulando da janela, meu querido? Vai estar pulando aonde depois, hein, mamado? Vai estar pulando depois aonde? É uma consequência muito grande. A amizade errada te leva a praticar coisas erradas que vão ter consequências para o resto da vida. Então, hoje tem jovens que fogem dos pais e da mãe e estão grávidas na adolescência. Eu passei por isso. Então, obedece seu pai, obedece sua mãe. Reveja e veja as suas amizades. Não vale a pena tu sentar na mesa com pessoas que te aconselham a fazer coisa errada. É a tua história, é a tua vida, é individual. Não se corrompa por causa de uma amizade, porque, eu me sinto sozinha e aquela pessoa está ali comigo. Não te corrompa por conta disso. Tenha dependência emocional somente de Deus. Exatamente. Tenha dependência emocional somente do Espírito Santo, da palavra. Está sozinho, não tem amigo, vai orar, busca o Senhor, Ele é o nosso melhor amigo. Sim. Que conforme o tempo vai passando, tu vai tendo amizades verdadeiras que vão te ajudar a estar cada vez mais perto do que é para ser feito, exatamente, que é bom, que é do agrado do Senhor. Não se corrompem por amizades que vão te levar a consequências para o resto da vida, consequências ruins, muito ruins. E outra coisa também, sobre a dependência, que veio de novo, né? Tem muitas pessoas, principalmente jovens, né, em igrejas, que dependem de outros jovens, entendeu? Da igreja para continuar estando na igreja, entendeu? E existe N jovens com isso, entendeu? Eu vou lá porque o fulaninho tá lá, entendeu? O fulaninho gosta de conversar, ou gosta de bater papo, ou gosta de sair para alguns lugares, então eu gosto de ir pro fulaninho, né? E o fulaninho tá na igreja, eu talvez esteja na igreja junto com ele, né? Ok, no começo tudo bem, mas a questão é depois, né? A questão depois é a vida toda espiritual. Como é que vai ficar? Vai ficar na dependência daquele jovem? Se o jovem errar, tu vai errar junto com ele também? E como é que fica essa situação, né? Uma dependência, uma forma tão... falta de identidade. Entendeu? Isso que traz. Porque ele não tem uma independência de si mesmo, não sabe falar, entendeu? E fica se escorando nas outras pessoas, no caso, né? No meu caso, eu sempre fui, né, na minha, então, eu sempre fui parcial, mas eu sempre aplicava a palavra quando necessário. Então, teve momentos em que eu poderia ser levado, e eu já me liguei nisso, né, várias vezes, poderia ser levado naquelas amizades, pai, aqueles negócios, né, e eu fiquei aqui, vamos dar uma pensada, né, vamos pensar aonde eu vou parar se eu continuar aqui. Então, eu penso e se está certo na palavra ou não, né, se está coerente, né, e se não está, desculpa, né, é o religioso, é o chato, é o carinha que é o crentezinho, é o pastor. O pastor eu pego pesado também. Eu fui chamado várias vezes de pastorzinho, né? A Gabriela também aqui me chamou várias vezes, né, Gabriela? Nossa, como teve, né? Mas tudo depende da visão, né? Eu vejo no ponto negativo. Legal, me chamou de pastor. Então, vou fazer alguma parte dos 5 ministérios. É um privilégio se o Eterno permitir, né? Então, é tudo na vontade do Senhor, né? Tudo no querer dele. E para finalizar, eu quero dizer para vocês que amadurecer traz perdas e ganhos.
Perda dói, mas abre espaço para um relacionamento mais maduro, como eu estava mencionando ali. Então, se você perder uma amizade muito importante, né, ou uma pessoa que você gostava muito e te fez sofrer, ou sei lá, sabe? Entenda, não é somente para o mal, como o irmão Gabriel estava mencionando, não é somente para te fazer sofrer, não, entenda, isso é para te amadurecer. Para quando você tiver mais uma chance de amizade, de ter alguma outra amiga, outro amigo, você vai saber selecionar se aquela pessoa, né, é semelhante à amizade ruim que você teve, ou é uma pessoa que vai te fazer bem. Né? É uma pessoa que realmente te entenda, sabe? Uma pessoa que quer saber do seu bem-estar, não quer saber do que você vai trazer para ela, entendeu? Ah, por exemplo, eu vou na casa da fulana porque ela tem uma bolsa da Gucci, entendeu? Ah, por quê? Ou porque ela tem bastante coisa para comer. Ah, ela tem bastante coisa para comer. Então, então, o que eu vou perder? O que eu vou ganhar, entendeu? É uma questão também muito materialista, né? Tu não acha? Pessoas que gostam muito da questão material, entendeu? Daqui. Mas nunca vê como é que está realmente a pessoa. A pessoa pode estar sorrindo, mas pode estar na pior depressão na vida dela, entendeu? Essa tua amiga, né, digamos assim, que tu talvez não conheça. Então, tem que saber conhecer a pessoa, tem que saber conhecer quem realmente ela é, entendeu? Segundo a palavra. E é importante, se priorize. Priorize a sua saúde mental também, sabe? E tu tenha um tempo só contigo. Você tem que aprender a ter a gostar da sua própria companhia. Exatamente. Porque as pessoas que aceitam amizades tóxicas e estão presas com dependência emocional, infelizmente elas não conseguem aguentar nem elas. Nem elas mesmas. Então que você possa ter uma amizade boa, que você possa ter uma direção através da palavra de Deus, né? Quando você se sentir sozinha, você lembre que você não está sozinha. Tem alguém que olha por você 24/48, porque o nosso Deus ele não dorme. Você pode chorar no colo dele, você pode ir para o seu quarto e chorar, pedindo ajuda para ele, que ele não vai sair fazendo fofoca, e ele vai te ajudar muito a amadurecer cada vez mais, a evoluir como um ser humano, evoluindo espiritual. E é isso, né? É isso. É só bênção. E uma coisa para complementar agora no final, é que Jesus andava no deserto, né? Ele foi tentado, né, pelo diabo e tal, ficou 40 dias. Então, olha, ele teve que passar no deserto, Jesus. Ele teve que sofrer na carne para entender realmente o que nós entendemos, entendeu? Então, nesse deserto teve silêncio, nesse deserto teve relacionamento, teve autoanálise, teve um conhecimento mais profundo na palavra de Deus, entendeu? E teve um momento em que chega de ouvir outras vozes e vamos ouvir apenas a voz de Deus. Amém? Tchau, tchau. Se inscreva no canal.